Olá, bom dia a todas e todos que nos assistem. Estamos aqui no canal da Comissão Brasileira Justiça e Paz, um organismo da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E essa comissão tem esse programa Despertar com Justiça e Paz, toda sexta-feira, 8 da manhã. Quem ainda não tem o costume de assistir, anote aí na sua agenda, porque é muito bom despertar com justiça e paz, principalmente nesses tempos atuais. E hoje o tema, né, nós estamos na semana do dia 8 de março, o dia em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Então, o programa de hoje não poderia deixar de abordar esse tema, não é? E o programa hoje tem exatamente o tema Mulheres, Espiritualidade, Política e Transformação Social. Então, vamos dialogar sobre isso. Nós três aqui nessa manhã, eu sou Maria Lúcia Fatorelli, coordeno a Auditoria Cidadã da Dívida e com muita honra sou também membro da Comissão Brasileira Justiça e Paz. Da mesma forma que a nossa querida pastora Rome, que está aqui também compartilhando essa live com a gente, ela vai se apresentar também rapidamente, e a Moema Miranda, que também é membro. Ao todo, nós somos 7 mulheres na Comissão Brasileira Justiça e Paz, entre 24 membros. Nosso coordenador-geral é o Daniel Seidel, e temos outros membros, não é, da coordenação também. Está aqui conosco o Ivônio, que cuida da comunicação, temos vários que trabalham, e o Nuno, o querido Francisco Botelho, e vários que vão puxando essa missão da Comissão Brasileira Justiça e Paz de assessorar a CNBB. Então, passo inicialmente para a pastora Rome, para ela se apresentar e já falar para nós um pouquinho como se deu o seu engajamento nessa luta por justiça e paz e em defesa da transformação socioambiental. Em seguida, para a querida Moema também, para se apresentar e dizer como se deu o seu engajamento nessa luta importante por justiça e paz. Com a palavra, pastora Rome. Gratidão. Obrigada, Maria Lúcia, obrigada, Moema, Ivônio e todos os companheiros e as demais companheiras da Comissão Brasileira Justiça e Paz. É muito bom a gente poder estar juntas aqui, não só ao longo dessa semana, mas também de todos os dias do ano, né? Trazendo esses aspectos tão importantes do nosso compromisso de fé. Bom, eu sou Rome Benck, eu sou pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Atualmente trabalho no Conselho Nacional de Igrejas Cristãs e estou em uma série de coletivos. Então, um deles é a Comissão Brasileira Justiça e Paz, o outro é a Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político, e o outro que eu destaco é o Fórum Ecumênico Brasil. E, bom, e aí com isso a gente tem um conjunto de capilaridades que vai sendo associado com esses 3 coletivos. O meu engajamento, o meu despertar pela dimensão de justiça e paz se deu muito no processo de formação. Eu estudei em escolas vinculadas à nossa igreja e ali se tinha fortemente essa dimensão, e depois o próprio curso de teologia, porque eu tive a sorte ainda de pegar um contexto em que a formação teológica era de uma formação crítica, bem forte, né, que despertava para o pensamento crítico, e eu destacaria esse aspecto como mais relevante para o despertar de
de consciência de justiça e paz. E o próprio movimento ecumênico também é um elemento do que eu não posso deixar de destacar. Ele é fundamental para esse despertar. Excelente, pastora Rome, resumiu muito bem e seu relato inspira, né, muitas pessoas a se engajarem também nessa luta por justiça e paz. Gratidão. Moema, pode abrir seu microfone, querida. Gratidão por estar também. Bom dia, Maria Lúcia, bom dia, Rome. Que alegria a gente estar junto nessa manhã. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu sou carioca, eu sou leiga da Ordem Franciscana Secular, e com muita alegria integro também a Comissão de Justiça e Paz, e como a Rome, a gente está numa profusão de organizações, de movimentos, né, como a Maria Lúcia também, que tentam fazer essa dinâmica de um encontro mais intenso com justiça e paz. É legal isso da gente despertar com justiça e paz, mas é legal isso também da gente despertar a justiça e a paz na gente mesmo, né? E essa busca por justiça e paz, que é às vezes quase uma contradição, porque acho que quando a gente começa a olhar o mundo e a olhar a quantidade de injustiça, muitas vezes a gente perde a paz, né? A gente está continuamente nessa indignação. Eu trabalhei durante muitos anos com o Betinho no IBASE, numa organização não governamental, e esse sentido da indignação, eu acho que ele é o sentido primeiro, né? E no meu caso, eu moro no Rio de Janeiro, eu sou filha de uma família misturada, meu pai era ateu, minha mãe era católica, muito religiosa, então, de uma certa forma, na minha geração, bastava abrir os olhos para se indignar, né? Bastava olhar o mundo, olhar as condições de pobreza de uma parte imensa da nossa sociedade e se perguntar por que eu tenho e aquelas pessoas não têm. Eu estudei em escola pública toda a minha vida aqui no Rio de Janeiro, andei pelas ruas do Rio de Janeiro, e quando você anda e olha, você diz, por que essa desigualdade? Por que essa miséria? Por que essa falta de possibilidade de todos compartilharmos a mesa comum? Então, eu acho que o que me motivou foi sempre essa indignação e essa confiança de que o mundo pode ser um mundo mais justo. Eu tenho um amigo querido da África do Sul, uma vez ele veio aqui no Rio, e ele disse, gente, vocês conseguiram um apartheid mais forte do que a gente na África do Sul, porque vocês aqui não precisaram botar muro, né? Aqui a desigualdade de raça, de gênero, ela é evidente, e vocês nem precisaram botar muro. Então, acho que é essa indignação que me motiva, ao mesmo tempo, na busca da paz para continuar construindo justiça. Muito bonita essa história também, essa trajetória que você resumiu, Moema. E, no meu caso, foi muito parecido também, né? Foi essa indignação que me empurrou, ainda muito jovem, para participar de pastorais sociais. Eu morava em Belo Horizonte, agora eu moro em Brasília, eu participava muito lá da Pastoral do Menor, que a gente visitava meninos de rua, e naquela circunstância, ali no final da década de 90, eu já trabalhava na Receita Federal e via, né, toda aquela arrecadação, a riqueza do Brasil, e vendo ali aquela situação daquelas crianças. E, naquela época, meus colegas acabaram me elegendo para presidir o nosso sindicato em Minas Gerais. E, à frente do sindicato, eu uni essas duas lutas, a luta da classe trabalhadora com aquela busca toda que eu já trabalhava na Igreja Católica, nas pastorais sociais, quando veio o chamamento do plebiscito da dívida no ano 2000. Ali, naquele momento, né, eu já vinha participando de outras discussões sobre a dívida no âmbito dos nossos sindicatos e já tínhamos percebido a tal da dívida pública é a mãe de todas as dívidas sociais. É o que amarra a economia do país, é o ralo dos recursos, não é? E é o nó que impede que essa justiça, essa paz que nós tanto almejamos e que seria mais óbvia de acontecer num país que tem tanto recurso como o Brasil, não acontece. Então, aí me engajei no plebiscito, acabei coordenando o plebiscito em Minas Gerais e depois do plebiscito uma reunião aqui em Brasília,
no CCB, no Centro Cultural de Brasília, com a presença do nosso querido Thierry, que eu aproveito esse momento de lembrança dele para deixar também uma homenagem, que ele nos deixou há pouco, mas com certeza continua conosco espiritualmente. E ali naquela reunião, como houve o plebiscito e nenhuma providência foi tomada diante daquela grande mobilização social, 80 lideranças foram chamadas para participar de um diálogo. E nós? Nós também não vamos fazer nada? E foi daí que surgiu a ideia de uma auditoria cidadã, uma luta que mantivesse a dívida pública no debate, o questionamento sobre uma auditoria. Por que não transparência? Por que não há uma devida transparência em relação a essa conta tão alta que pagamos, né? E como eu era auditora de profissão, os presentes ali falaram: Maria Lúcia, a luta é auditoria, você é auditora, assume. E aí estou há 21 anos, com muita honra de prestar esse serviço voluntário. E isso aí está conectado com a espiritualidade, né? Porque é uma oração, é uma espécie de oração, não é? Essa luta por justiça e paz que todas nós fazemos. Bom, gente, essa breve apresentação aqui da nossa trajetória foi para inspirar todas e todos que nos assistem a se engajar, a transformar, como Moema e pastora Rome falaram, transformar toda essa nossa indignação em engajamento, em luta. Não adianta ficarmos indignados, roendo de raiva. Isso só vai nos fazer mal. Engajem-se numa luta, porque aí, juntos e juntas, vamos virar esse jogo e mudar essa realidade que nos incomoda tanto. Então, a gente queria abordar tantos temas nessa live, mas vamos começar pela questão da espiritualidade. Porque a espiritualidade é o princípio de tudo e é para onde iremos um dia também, para essa unidade. E para iniciar esse tema e nos inspirar com essa questão, vou passar a palavra para a pastora Rome, que, aliás, quem ainda não leu o artigo feito a 14 mãos por nós, mulheres da CBJP, acesse na página da Comissão Brasileira Justiça e Paz, porque lá tem a contribuição das 7 mulheres da CBJP e tem a contribuição da pastora Rome nesse tema, que como ela foi inspirada, impressionante. Fale para nós das brechas, pastora Rome. Gratidão. Então, as brechas, né? Eu acho que nós, mulheres, uma dimensão importante das nossas espiritualidades é justamente, desde que a gente se compreende como mulher, ir abrindo brechas para ter autonomia, para poder se formar como seres humanos numa sociedade que é tão desigual economicamente, mas também desigual em termos de justiça de gênero, em termos de igualdade racial e assim por diante, na distribuição das riquezas, etc. A espiritualidade, eu creio, que é uma dimensão fundamental desse engajamento, né? Como foi dito, essa força da indignação é uma força que nós, a tradição cristã, poderíamos dizer impulsionada pelo Espírito Santo, pela Ruach divina, né? Porque o Espírito Santo é essa força feminina de Deus. É uma palavra hebraica que é feminina, e é uma força que se renova sempre, que se atualiza permanentemente. Então, é essa dimensão da Trindade que está aqui com a gente, né? E eu penso que espiritualidade tem essa relação direta, e isso eu coloco lá no nosso artigo a 14 mãos, tem uma relação direta com as nossas angústias, com as nossas incertezas, com as nossas dúvidas e com a nossa esperança. Então, é isso. Se a gente está vivendo em uma sociedade tão caracterizada por desigualdades estruturais, é quase impossível. Eu não consigo vislumbrar como não se indignar e como não viver essa experiência de Deus a partir dessas desigualdades.
aí a inspiração em Jesus Cristo é absolutamente forte, porque é central, porque Jesus ele não ficou silenciado, né? Toda a trajetória de Jesus é uma trajetória em que esse processo que a gente chama aqui de indignação foi se manifestando, se construindo e se verbalizando. E eu acho que é ali que a nossa espiritualidade se dialoga diretamente com essas dimensões justiça e paz. Especificamente com as mulheres, eu estava lendo essa semana aquele texto da mulher encurvada. E é muito interessante que texto bíblico tem uma característica bonita. A gente pode ler o mesmo texto 10 vezes e daqui a pouco tu lê e um detalhezinho que dá um outro sentido para o texto. Isso aconteceu comigo essa semana. Então, eu nunca tinha prestado atenção o que é que significou Jesus ter curado a mulher encurvada no dia de sábado, que era um dia em que não poderia ter, os judeus não podiam fazer nada. E Jesus curou a mulher encurvada no dia de sábado e foi, obviamente, criticado por isso. Mas olha que simbólica esse gesto para nós hoje, ou seja, não há lei, não há nenhum tipo de normativa humana que seja imutável quando a injustiça se faz presente. É o caso daquela mulher. Estava encurvada há vários anos por causa de uma doença. Mas esse encurvamento tem relação com as cargas que as mulheres historicamente foram obrigadas a carregar. E Jesus disse, olha, chega de carga, é dia de sábado, mas o que tem precedência aqui é a dignidade dessa mulher. E espiritualidade tem a ver com isso, da nossa capacidade de ter discernimento, e esse discernimento nos é dado pela fé. É isso. Maravilhoso, Romy. Passo para a Moema comentar. Bom, seguindo nesse caminho que a Romy abriu das brechas, eu acho que tem uma coisa particular no momento do mundo que a gente está vivendo, sabe, gente? A gente está vivendo, de fato, um momento absolutamente inédito da história desse planeta que a gente vive. É um planeta cheio de vida, um planeta em que a vida foi se fazendo na mistura de todas as forças, de todas as energias, da energia do Sol, da energia das estrelas, né? E foi gerando vida nessa mistura, nessa profusão que a gente olha e se maravilha. E hoje nós chegamos ao ponto limite em que uma espécie, dentre tantas essas espécies que aqui habitam, pode destruir a maravilha da criação. Esse é um momento inimaginável para os autores bíblicos. Nenhum autor bíblico pôde supor que um ser criado teria o poder de destruir o conjunto da criação. Então, nós, na verdade, não temos paradigma, nós não temos modelo pronto para entender esse momento que nós estamos vivendo, porque ele foi inimaginável antes da modernidade, antes do capitalismo, antes de uma tecnologia colocada a serviço da guerra e da acumulação ilimitada. Essa lógica da acumulação ilimitada, ela já estava lá como um grande perigo. E Jesus já disse, não podeis servir a dois senhores. E vocês lembram que ele diz, não podeis servir a dois senhores, vocês têm que escolher. E em seguida ele diz, olhai os lírios e aprendei dos pássaros. Logo em seguida. Aprendei dessa profusão de vida que se faz sendo vida quando se distribui, quando se reparte, quando se compartilha. Esse mundo que está chegando a essa ameaça, ele é um mundo gerido, direcionado pelos homens brancos. Ele é o mundo dos senhores da guerra. Dos senhores que escolheram o que Jesus falou para a gente escolher diferente, né? Eles escolheram
servir o dinheiro e a acumulação ilimitada. O dinheiro é a única coisa que você pode acumular ilimitadamente. Na medida que você vai acumulando ilimitadamente, você vai expropriando a vida de toda essa potencialidade. Eu acho que nós, mulheres, temos uma característica que eu acho linda, é que a gente se organiza como ser, como a Romy disse, em torno do vazio. No meio da gente tem o vazio. Tem o vazio que a gente chama útero, mas é esse vazio onde a vida se faz. Os homens estão totalmente preenchidos deles mesmos. Eles não têm espaço para o vazio que gera a vida, que compartilha a vida. E esse movimento do vazio, ele é também um movimento que Deus fez para criar o mundo. Né? Na mística judaica, o Zinzum, Deus sai para que algo que não é ele se faça, e se faça em plenitude. Essa possibilidade de estar e sair, essa força da partilha, essa é a energia do Espírito Santo de Deus que santifica, que faz novas todas as coisas todos os dias, que a cada manhã se renova. Acho que esse mundo que hoje é um mundo bélico, esse mundo que é o mundo hoje da acumulação, ele só pode se transformar por essa força do vazio que se deixa preencher por uma mistura. E quanto mais a gente vai olhando para o mundo, mais a gente vai entendendo que nós mesmos somos mistura. Imagina, no nosso corpo, no corpo de cada uma de nós, de cada um de nós, tem mais células que não são humanas do que células humanas. Nós somos mistura. Sem a nossa flora intestinal, que é feita de outros seres, a gente não consegue nem digerir os alimentos, né? Então, sem esses seres que coabitam em nós, nós não somos capazes de sermos nós. E essa é a imagem e semelhança de Deus, essa coabitação, essa possibilidade infinita de gerar mais vida. E isso se faz pela presença suave da Ruá, pela presença suave da dimensão feminina de um Deus de infinito amor. É essa força suave, é essa força fraca, é essa força singela que permite a gente aguentar a angústia e, dentro da angústia, encontrar um caminho que seja caminho de vida. O contrário disso é o fundamentalismo. É dizer, gente, eu não aguento isso, me dá um fundamento, me dá uma base num mundo que está desmoronando. E o fundamentalismo vai nos levar para o enrijecimento, para a gente estar tão cheio da gente mesmo que a gente não permite que novas habitações nos façam e sejam feitas por nós também. Então, eu acho que a espiritualidade, a Ruá, essa dimensão feminina de Deus, ela é hoje a força propulsora da vida que pode fazer frente aos homens da guerra. E ela não é feminina no sentido de que só pertence às mulheres. E com isso eu termino. Todos nós já fomos mulher um dia, como diz Chico César. Todos os homens já habitaram um corpo de mulher. Eles não podem chegar no mundo a não ser por um corpo de mulher. Todos os homens já foram mulher um dia, já habitaram um útero, já tiveram no mais dentro do nosso dentro. Então, é essa dimensão do mais dentro do nosso dentro, que é uma dimensão de doação, que hoje a gente, pela espiritualidade, que não é uma coisa de fora do mundo, mas é uma coisa de dentro do mundo, do profundo do mundo, que nos inspira a seguir lutando amorosamente por um mundo mais justo. Que maravilha de depoimentos! O que dizer depois dessas duas grandes mulheres? Eu só quero complementar, gente, que assim, e orar para que as consciências se despertem para isso. As consciências dos homens e das mulheres se despertem para a responsabilidade de entrar em contato com essa espiritualidade. Que não importa o credo. Aliás, um aspecto muito importante que eu quero ressaltar da Comissão Brasileira Justiça e Paz, ela está dentro da CNBB, mas ela não está presa a nenhuma religião, né? Ela é completamente respeitosa em relação a todos os credos, não é? Todos os caminhos. E, inclusive, isso está muito presente, esse respeito está muito presente no texto da pastora Romy, lá no nosso artigo A 14 Mãos. E eu só queria, então, né, nesse tópico aqui em que a gente iniciou abordando a espiritualidade,
rogar mesmo para que todas as pessoas despertem para essa consciência. Porque se houver esse despertar, a espiritualidade é o princípio de tudo. Se a pessoa se desperta, as suas atitudes vão ser diferentes. As suas palavras serão diferentes. O seu contato com as outras pessoas vai modificar. E é assim que o mundo vai mudar, a partir de cada um, cada uma. Não é? Então, é isso. Antes de passar para o próximo tópico, eu queria ressaltar as presenças que já estão aqui cedinho conosco. A querida Jussara, que nos deu bom dia e nos chamou de lindas, viu? A Jussara, gratidão, querida Jussara, por estar aqui. Ela também faz um importantíssimo trabalho social. Estamos aqui também com a presença do João José Barbosa Sana, que dá os parabéns às mulheres que participam dessa roda de conversa. Nos parabeniza também pelo texto que produzimos coletivamente, abordando as violações dos direitos humanos das mulheres em diversas áreas da nossa vida. A Francisca da Cruz nos acompanha de Ribeirão das Neves, lá em Minas Gerais, né? E várias outras pessoas que vão assistir depois também. Bom, seguindo aqui na nossa programação, nós temos aqui um tópico, né, depois dessa reflexão da espiritualidade, que abrange tudo, né? Temos aqui o desafio de abordar quais os principais desafios para a construção de uma sociedade de equidade entre as pessoas, reconhecendo o papel e a presença da mulher. Poderíamos destacar aqui alguns avanços, né, ao longo das últimas décadas, e alguns deles ameaçados, inclusive. Como podemos enfrentar essas ameaças? Não é? A vida das mulheres não tem sido fácil, não é? Esse mundo ainda é muito machista, já foi muito pior. No século passado, não tem, está fazendo agora, está perto de fazer 100 anos que nós passamos a ser consideradas cidadãs. Nós não podíamos votar nem ser votadas. E, menos tempo ainda, deixamos de ser incapazes. Aliás, a Helena, uma das mulheres que fazem parte da CBJP e que contribuiu no fechamento do curso, ela ressaltou que a própria Constituição brasileira, no passado, colocava a mulher numa condição de submissão ao cabeça do casal, não é? A mulher não era considerada parcialmente incapaz. Ela precisava de autorização do seu companheiro. E as mulheres que se separavam, que divorciavam, desquitavam, né? O termo era desquitar, ficavam quase que quitadas do convívio normal da sociedade, eram profundamente rejeitadas. Tem a questão do racismo inaceitável, que atinge homens, jovens, negros, mas as mulheres negras, elas estão entre as mais discriminadas quando a gente olha os dados da violência, do desemprego, da exclusão, e até quando a gente olha essa população de rua que está aumentando a olhos vistos em todas as cidades do país, não é? Então, essa discriminação contra a mulher, que está em vários campos, né? Ela ainda existe hoje. As mulheres recebem salários inferiores aos homens, apesar de exercerem as mesmas funções, exceto no setor público, né, onde fazemos concurso, que o cargo é aquele e o salário é aquele, mas na iniciativa privada, olha como está, né, nos cargos de comando do país. Essa semana, o governo federal fez uma live. Gente, quando eu vi o card, eu achei que era fake news.
Enquanto eu não fui lá e acessei o link para ver se era verdade, eu falei, não é possível. Na Semana da Mulher, 5 homens, inclusive o presidente, estava lá. O presidente, o ministro da Economia, eu não vou falar nem o nome dele, sabe? Não merece. Então, assim, é tão abusivo que parecia até fake news. Não, era verdade. Então, assim, o machismo, o abuso contra a mulher está aqui até hoje. Não é? E como vencer isso? Cada uma aqui pode falar a partir da sua perspectiva de vida. Hoje, as mulheres do século XXI, elas continuam brigando contra o feminicídio, contra o racismo, contra a violência contra a mulher, que acontece de várias formas. Mas, hoje, as mulheres querem vida digna para todas as pessoas, com respeito à natureza. Hoje, a nossa luta se amplia, porque, como mães, não é? Não mães dos nossos próprios filhos, mas com esse instinto maternal que todas temos, as que são mães aqui, materialmente, e as que não são, têm esse instinto maternal da preservação da espécie, do bem-estar, né? Da maternidade. Então, como expressar esse sentimento quando a gente vê tanto abandono, fome, inclusive aqui no Brasil, celeiro do mundo? Como podemos fazer para garantir justiça diante desse paradoxo que faz do Brasil campeão de exportação de todas as pautas aí de commodities, né? Não chamam de alimentos, commodities. Soja, carne, todas commodities são os alimentos cotados na Bolsa de Valores de Chicago. E o Brasil é campeão de exportação de várias dessas commodities para o mundo inteiro. Ao mesmo tempo, as estatísticas mostram que mais da metade da população brasileira está em insegurança alimentar, ou seja, não tem o suficiente para comer todos os dias, passa fome. E milhões estão nas ruas, disputando ossos com os cães, remexendo lixo para ter alguma coisa para comer. Então, a gente vê que esse agronegócio, grande agronegócio que está aí nas grandes propagandas, não tem nada de pop. Como o grande agronegócio bate recorde de exportação, lucra dezenas de bilhões, movimenta trilhão, e a metade do povo brasileiro não tem o que comer todos os dias. Olha o paradoxo, olha o desajuste. Da mesma forma, tem vários outros parâmetros que poderíamos colocar aqui, mas como eu lido na Auditoria Cidadã da Dívida, o orçamento executado em 2021, ano passado, destinou mais de 50% dos recursos para o pagamento da chamada dívida pública. Uma dívida não auditada. Nós não sabemos sequer o nome dos credores. Quem é que recebeu essa bolada de quase 2 trilhões? Isso é sigilo. Nós, na Auditoria Cidadã, nesses 21 anos, já descobrimos vários mecanismos financeiros que não têm nada a ver com dívida, mas que estão ali debaixo do guarda-chuva da dívida, porque dívida é uma coisa que todo mundo respeita. Imagina, quem não paga dívida é caloteiro. Tem gente que nem fala em pagar a dívida, fala em honrar a dívida. Então, o mercado financeiro foi muito esperto para escolher a dívida para ser o veículo do roubo e manter tudo isso sob sigilo. Então, a Auditoria Cidadã é uma luta bem atrevida. E é uma luta que tem cara de mulher, viu? Eu acredito que as mulheres, não só porque eu coordeno, mas as mulheres, quando entenderem bem como essa dívida está por trás da desgraça das suas famílias, das desgraças que elas assistem todos os dias, da negação, da escassez no país da abundância. Quando as mulheres se engajarem para valer,
e se apoderarem desse conhecimento que a Auditoria Cidadã se esforça para traduzir, a gente vai conseguir virar esse jogo. Eu aproveito para fazer aqui uma grande convocação para as mulheres que nos assistem e que nos assistirão, para se interessar por esse tema, porque aí também tem muito machismo. No mundo da economia, no mundo das finanças, é muito machismo. E quando a gente, mulher, começa a falar, de cara vem uma desqualificação, uma tentativa de desqualificação. Por isso que nós temos que nos apoderar desse conhecimento e com muita tranquilidade, com muito feminismo, com muita suavidade, como Moema citou, e colocando a nossa espiritualidade na frente, porque é o que nos move, é o que nos move. Então, a gente vai compartilhar esse conhecimento e fazer com que isso atinja esse objetivo de mais equidade, mais igualdade para as mulheres e para os seus filhos, para os seus companheiros, amigos, para todo o planeta, não é? É isso que a gente quer. Então, agora eu passo para a Moema complementar, em seguida para a pastora Romy, agradecendo por esse espaço aqui. Obrigada, Maria Lúcia. Eu acho que a Maria Lúcia já deu um grande panorama. Eu acho que, na verdade, a luta das mulheres, eu acho que esse é um elemento super interessante, ela é uma luta por defesa de si, e em sendo uma luta por defesa de si, é uma luta de defesa da vida e da defesa da vida de todos e de todas. E essa é a força importante do movimento das mulheres. As mulheres tanto fazem parte do seu movimento por mais dignidade, como Maria Lúcia disse, estão engajadas em um conjunto de outras lutas na defesa da vida. Se você olha, inclusive na base da nossa igreja, nas conduções das pastorais sociais, na condução das paróquias, as mulheres são a força propulsora dessa vida que se transforma e que se defende para ser mais vida. Eu acho que hoje a gente tem um grande risco, e temos que estar super atentas, para a forma como os homens tentam enquadrar as mulheres no mundo deles sem transformar o seu próprio mundo. Então, muitas vezes, a gente tem a mulher que é aceita naquele lugar, e aí a gente quase que se mimetiza na forma de ser dos homens. Acho que, mais do que nunca, é super fundamental a gente estar atenta para essa essência da partilha e da sororidade. Eu tenho estado muito comovida com a ideia de Maria Madalena, já há algum tempo tenho pensado sobre isso. No Sínodo para a Amazônia, a gente conseguiu que tenha um elemento da Igreja Madalena, dessa força que está nos relatos bíblicos, dessa mulher que sai na noite escura quando Deus está morto. Vejam, não é qualquer momento. E ela não sai sozinha. Ela sai com outras mulheres. E diferente de João e Pedro, que depois correram para ver quem chegava primeiro, né? Quem chega primeiro, quem vê primeiro, não, as mulheres não. As mulheres caminharam de braços dados, elas chegaram juntas, elas foram em comunhão. Na noite escura, quando o medo é muito grande, tem uma força, uma única, que é capaz de superar o medo. E essa é a força do amor. E o amor a gente não faz sozinho. A gente só faz amor partilhando. A gente só faz amor em comunhão. Que a nossa luta seja uma luta de amor pela vida. E seja, portanto, uma nova forma de fazer luta, uma nova forma de ser e de estar no mundo. Que a gente não aceite as migalhas de simplesmente ter uma eleita que entra no mundo dos homens e que faz a gente pensar que para estar no mundo dos homens a gente tem que ser igual a eles. Não, não, não. O mundo dos homens é o mundo bélico e da guerra. Isso não significa uma relação com a masculinidade, ou com ser homem e ser mulher dessa forma, mas com esses princípios ordenadores do mundo, né? Então, eu acho que hoje o nosso grande desafio é reconhecimento da nossa força como conjunto, como sororidade, como fraternidades, como grupos de mulheres que lutamos em conjunto pela vida, e porque fomos capazes de lutar juntas, conseguimos tanto avanço e ainda há tanto por caminhar. Perfeito, Moema, gratidão. Passo para a pastora Romy também comentar. Então, acho que vocês duas deram tantas coisas, tantos aspectos interessantes, né, sobre no que nós precisamos avançar.
para que mulheres tenham acesso cada vez mais a maior igualdade, equidade e assim por diante. Ouvindo a Maria Lúcia, eu fiquei aqui pensando do poder do colonialismo. A gente vive num mundo marcado por colonialismos. Nós somos de um país que sofreu as consequências do colonialismo. E o colonialismo só se faz na dominação. E para dominar é necessário violar. E qualquer história, qualquer país, qualquer território que é fruto de política econômica, enfim, que seja colonialista, ele tem como característica principal a violência dos corpos, as violências nas mentes e a violência contra a terra, contra a natureza. Então, um desafio, eu creio, que a gente tem, que é muito forte e que talvez seja difícil, mas a gente precisa pensar a respeito disso, é como a gente romper com essa cultura colonialista, que está, a Moema falou antes, nos fundamentalismos. Os fundamentalismos, o fundamentalismo religioso é colonial, porque é algo que diz assim, nada pode ser diferente disso. E a gente precisa estar atenta. Nós, mulheres, essa violência histórica que a gente vive também é consequência do colonialismo. Para as mulheres negras, a escravização. Para nós, o silenciamento, a violência contra a nossa forma de viver a espiritualidade e de nos dividir, né? Brancos, negros, indígenas, ricos, pobres e assim por diante. Então, eu penso que essa luta ela é contínua, ela não pode parar nunca, porque a gente tem toda uma ideologia colonialista que está aí todos os dias nos formando, querendo conquistar nossas mentes e corações. E aí a Maria Lúcia traz fortemente a dimensão econômica. Tem coisa mais colonialista que o próprio capitalismo e neoliberalismo, que é de dominação e que é de violência e que é uma forma de justificar mortes injustificáveis. E só que lembrei também, olha só, ontem a gente fez no CONIC uma roda de conversa sobre água. E uma das pessoas que foi convidada comentou de que em Nova York estavam levando água para a Bolsa de Valores. Isso é colonialismo, é se apropriar indevidamente de um bem que é comum. Se apropriam da água, por que não se apropriar de nossos corpos, mentes e corações? E aí eu penso assim, esse espírito, né, essa dimensão feminina de Deus, que nós já compartilhamos aqui muito bem e que a Moema trouxe de uma forma muito linda, né, que é essa dimensão de se atualizar, se renovar, de fazer nova todas as coisas. E nisso eu gostaria, só para finalizar, de trazer uma simbologia que ontem à noite, antes de dormir, eu li e acordei pensando nisso, que é uma notícia que apareceu sobre uma nuvem de poeira que vem do Saara. E eu pensei, caramba, e que vai passar aqui pela América do Sul, vem pelo Oceano Atlântico e chega aqui na América do Sul, principalmente na parte norte do Brasil. Eu pensei, caramba, nuvem de poeira do Saara, mas o que é isso? Aí eu fui ler as pesquisas em torno disso, é um fenômeno antigo que sempre aconteceu, e essas nuvens têm uma grande capacidade de regeneração da floresta, essa poeira da floresta amazônica,
ela regenera, porque ela traz sais minerais, um monte, a Moema deve saber bem disso, mas um monte de elementos que contribuem para a vida na floresta. Então, olha só o sistema vivo que a gente tem. O Saara parece uma coisa tão longe, mas aí depois, lendo a notícia, diz, claro, o continente africano está lá do outro lado do Oceano Atlântico. Ele está perto, entendeu? Porque a gente vive nessa sociedade que nos divide. E a própria dimensão planetária que nos torna um em todas as coisas, uma em todas as coisas. E eu acho que essa é uma chave de enfrentamento para a política, para a economia e para a ideologia colonialista. Que riqueza, pastora Romy, e essa unidade, né? Essa consciência da unidade, ela precisa ser despertada, né? Com justiça e paz, não é? Ela precisa ser despertada em cada um, cada uma. Que maravilha! E a questão da economia, você trouxe aí, de fato, né? Ela nos coloniza. Essa economia mata, como diz o Papa Francisco. E o Papa Francisco, diante dessa percepção, entre tantas outras, né, mas diante dessa percepção da economia que mata, ele lançou um desafio para a juventude do mundo inteiro, que eu quero também realçar aqui nessa live, a economia de Francisco, que aqui no Brasil se chama economia de Francisco e Clara, porque é a economia de Francisco, de São Francisco, a economia da partilha, da fraternidade, né, de um outro olhar, de uma outra construção de modelo econômico. E no âmbito da Comissão Brasileira Justiça e Paz, eu estou coordenando o Observatório de Finanças, em que a gente faz estudos para contribuir com esse novo modelo que precisa ser implantado. Então, quem está nos ouvindo e tiver interesse de participar do observatório, depois faça contato. Pode mandar para o e-mail contato@auditoriacidadã.org.br, que é aí que está a nossa secretaria desse observatório. Bom, tem tantas pessoas aqui comentando na live, eu quero realçar a presença de algumas delas, né? O Selvino Reck fez agora um comentário justamente em cima desse presente que a pastora Romy nos deu aqui com a sua reflexão. Grande Romy Bank, dos Bank da minha terra, Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, lutadora, sonhadora, estamos juntos na boa luta, com fé, coragem, esperançar. Com certeza. E várias outras mensagens aqui da Francisca Henrique da Cruz. Nossa Senhora, que momento maravilhoso! Nossa Senhora, aliás, está ali do lado da Moema, na live também. Né? Ela está sempre conosco, mas a imagem dela está aparecendo ali fisicamente. Que momento maravilhoso, viva, e que nos ressuscite muitas Madalenas entorpecidas nessa realidade cruel, nas noites escuras, quando pensa que nada se pode fazer, só o amor nos salva. E a Rita Marques também me corrigiu muito bem, Rita, porque eu falei que no serviço público, né, os cargos estão ali, os salários, ela me corrigiu ali muito bem, Rita, de acordo. Mesmo no serviço público, os cargos comissionados são dominados por homens. E quando são disponibilizados para uma mulher, ela é desafiada a carregar o mundo nas costas. Exatamente, como se quisessem assim, deixa ela ir lá. Como aconteceu aí, olha a presidenta Dilma, né? Um golpe. Será que se fosse um homem, a história teria sido essa? Não é? Fica sempre essa pergunta, né? Vamos lá. Agradecemos a todos que estão nos assistindo e vamos dar sequência aqui nessa nossa programação, porque são tantos temas. Antes de passar aqui para a dimensão política, que eu vou pedir a Moema para falar em primeiro lugar, eu queria deixar registrado, né, que nós falamos aqui de várias dimensões, não é? Nesse momento eu falei fortemente da dimensão econômica,
falamos da espiritualidade, mas eu queria deixar registrado nessa live que no nosso artigo, a Maria Luísa Alessio colocou um foco no papel das mulheres na garantia da educação como direito humano. Essa dimensão da educação que eu convido a todas as pessoas para lerem lá depois. A Vera Lúcia Santana Araújo colocou foco na questão do racismo e do feminicídio. Então, ela resume ali, inclusive coloca o link daquela importantíssima marcha das mulheres negras, né, da qual saiu, inclusive, um manifesto importantíssimo que está super atual. As pessoas também precisam acessar. E outra dimensão trazida pela Laura Lírio Gomes Gonçalves, também todas nós membros da CBJP, a Laura trouxe a dimensão das mulheres do campo, florestas, águas e periferias urbanas contra a fome, que é outro aspecto também que precisa ser ressaltado, além dos que nós três estamos falando aqui. E, na conclusão, a querida Helena Barros Reluí, eu já citei aqui, ela fala da dimensão política, né? A Helena foi vereadora, foi deputada, e ressalta essa dimensão também política. A maioria, hoje, nós temos 513 deputados, somente 77 mulheres. Os demais, todos homens. Não é? E no Senado, apenas 13 mulheres, entre 81. Então, essa questão, depois, agora não vai dar tempo de colocar todos os aspectos que elas colocaram, mas eu faço questão de, pelo menos, deixar aqui o tema para que as pessoas acessem. Então, agora, o último bloco aqui, como a política das mulheres, nesse momento histórico do Brasil e do mundo, um mundo em guerra, pode contribuir para a superação da ditadura do capital e do patriarcado, que tem assumido traços cada vez mais fascistas. Podemos fazer várias perguntas, por exemplo, há saídas para a situação brasileira? Claro que há, né? E aí eu deixo esse desafio, o que podemos fazer, né? Como esse documento que nós redigimos juntas pode contribuir para isso? Enfim, deixo com a Moema aí puxar esse último bloco e depois eu e Romy comentamos. Moema. Nós não vamos poder ter mais um bloco, né? Porque o nosso tempo só são 5 minutos mais e acho que a gente vai ter que ficar dentro da 1 hora desse despertar. Né? Pode passar um pouquinho. Eu fui avisada, Moema, que pode passar um pouquinho. Então, um pouquinho. Você tem tanta riqueza nesse... Eu vou ficar só com 2 minutinhos para a gente não passar muito, porque eu acho que também a gente está cansado, né, de tanta live. Se a gente quer despertar, a gente tem que depois ir para a vida bem, né? Senão a gente cansa. Eu queria dizer o seguinte, eu acho que um dos principais elementos dessa colonização de que a Romy falava é justamente uma ideia velha, mais velha que a Sé de Braga, que está lá no uso que foi feito e distorcido da apocalíptica, que é dizer não tem saída, não tem alternativa. A história acabou. Foi isso que a Margaret Thatcher fez quando ela virou primeira-ministra, por isso que não basta ser uma mulher e estar num cargo de poder. Se a gente não transformar profundamente o sentido desse exercício. Acho que hoje a nossa colonização, como a Romy falou, e como você falou também, Maria Lúcia, tem a ver com o cansaço, com o desgaste, com o extenuamento. Parece que nós já tentamos tudo, parece que a gente já fez tudo, e ainda assim a gente tem que continuar caminhando. Acho que essa experiência de voltar para o mundo, sabe, de voltar a olhar o planeta, de voltar a olhar a Terra, essa terra que se reconecta e que se faz em caminho e em processo. Isso que a Romy falou como uma grande descoberta e que é tão lindo, né? A areia do Saara é o que nutre a floresta amazônica. A chuva que se faz na Amazônia é a chuva que chove ali para vocês aí em Brasília, que chove no Centro-Sul. É essa conexão de tudo com tudo em que, se a gente encontra o nosso lugar para ser parte da construção da vida, é hoje o principal dos nossos desafios. Fazer política é fazer poética, é fazer poieses, é fazer vida que gera mais vida. Hoje, o grande desafio
para todas nós, é construir comunidades de amor, construir comunidades que deem sentido ao estar vivo e que a gente possa desafiar o mais profundo desses elementos do colonialismo, o de que não há alternativa, o de que não tem outra saída, o de que chegou o fim da história. A história se renova a cada dia, em cada uma de nós, que se recusa a aceitar o veredito dos senhores. É a hora desse despertar da nossa justiça e da nossa paz, com amorosidade para todos os seres viventes no planeta, e de despertar com eles, e de aprender com eles. É de aprender realmente com os pássaros, é de aprender realmente com as águas, é de aprender realmente com esse planeta cheio de vida, onde a vida se faz mais vida. E que cada uma de nós possa encontrar a sua forma de ser plenamente, na medida em que é em partilha, em comunhão e em fraternidade. Muito obrigada por essa live de hoje, muito obrigada por a gente começar a sexta-feira se despertando também a justiça, a paz e o amor entre nós. Paz e bem. Gratidão, querida Moema, por toda a contribuição que você traz nas suas palavras, né? Que a gente vê que vem do fundo do coração, vem da sua vivência, da sua experiência. Gratidão imensa. Pastora Romy. Eu vou pegar aqui o gancho deixado pela Moema, que é essa renúncia que a gente precisa ter diariamente a essa lógica colonialista e patriarcal que tenta nos capturar para uma única forma de viver e estar no mundo. E aí eu trago como um texto bíblico que automaticamente veio à minha cabeça quando a Moema falou, que é da tentação de Cristo, né? Jesus foi tentado antes de começar a sua missão, por poder, né? A gente pode ver que a coluna da história da tentação de Jesus é o poder. Ou seja, ele poderia ter todo o poder do mundo se ele abrisse mão de ser o Filho de Deus. Ou então, que se ele transformasse a lógica de ser Filho de Deus em ser o Todo-Poderoso. E Jesus diz não. Diz não, isso aqui não, não, não. Foi um momento sofrido, né? O texto lá da tentação não diz que Jesus ficou dizendo não assim de uma maneira, não, não, né? Ele sofreu para poder fazer as suas renúncias. Foi difícil. Passou pelo âmago dele. E eu penso que a gente dizer não para essas tentações colonialistas e patriarcais que tentam todos os dias nos seduzir é uma forma de experiência das nossas espiritualidades também. E isso eu penso que algo que nós, mulheres e homens, precisamos assumir juntos e juntas. A teologia feminista tem a perspectiva da comunidade de iguais. Então, não tem sentido nenhum eu ter poder, não tem sentido nenhum eu ser rica, se o outro, a outra, e agora a gente acho que deve dizer, se o planeta está sofrendo. Então, esse é um poder sem sentido, é um poder vazio. Ele não agrega, ele só mata. E a gente precisa, então, permanentemente se fazer essa reflexão e estar disposto e disposta a essas renúncias que vão impactar também no nosso status de poder. E isso não é fácil. Mas eu sei que a gente consegue porque o Espírito, né, essa rua, está aí para nos empurrar mesmo quando a gente quiser ficar parado na nossa zona de conforto. Um beijo, foi maravilhoso participar aqui, muito bom começar o dia com essas duas companheiras inspiradoras e super queridas. Gratidão imensa, querida pastora Romy. Faço minhas as suas palavras, uma alegria estar aqui com vocês três nessa manhã, com vocês duas, né? E todos os que nos assistem nesta manhã, e começar com justiça e paz, né? Fica, então, o desafio para todas nós, para todos e todas,
colocar essa espiritualidade, essa ética, não é, que existe no fundo de cada uma existe, ela está lá. Em alguns ela está bem endurecida, ela precisa despertar. Ela precisa despertar porque a espiritualidade ela se conecta, ela não é inseparável da ética, não é? E esse respeito a todos e todas, a ver tudo como essa unidade, tudo interligado. Para fechar, eu queria citar aqui uma palavra africana, de uma sabedoria milenar, muitas pessoas já devem conhecer, Ubuntu. Ela significa exatamente o que Moema ela resume o que Moema e Rome vinham falando. É uma filosofia africana que retrata a pertença de cada cada uma ao todo. Então, se estamos todos e todas interligados entre nós e com a natureza, não é possível estarmos bem quando algo está mal do outro lado, né? Então, vamos transformar toda essa inspiração em ação, participar, nos engajar, não é? Tem tantas possibilidades. E quem está sem inspiração, acesse a página da Comissão Brasileira Justiça e Paz. Diariamente, o nosso amigo Ivônio, que está aqui nos assessorando nessa live, ele coloca textos lá maravilhosos, coloca manifestos e artigos constantemente. É um passo para começar. E, com certeza, todos já estão também nas suas lutas, então prossigam. Na próxima sexta-feira, às 8 da manhã, teremos mais um programa Despertar com Justiça e Paz. Fiquem ligadas e ligados e acompanhem, porque é muito importante participar e apoiar, não é, esses canais alternativos que saem desse modelo colonizador, não é, pastora Rome, como você colocou tão bem. Então é isso, agradeço imensamente as contribuições trazidas pela Moema, pela Rome, o espaço que nos é dado pela Comissão Brasileira Justiça e Paz, cumprimentando o nosso coordenador maior, o Daniel Seidel, que é tão democrático conosco, e na pessoa dele abraçando todos os demais membros. Forte abraço, até a próxima sexta-feira.